Estamos aqui no nosso novo episódio do nosso podcast, aqui na nossa igreja Nova Aliança. Então, sintam-se convidados a estar conosco nesse momento. Estamos aqui com nosso cafezinho. Hoje não é chimarrão, mas é um café. Amém? Estamos aqui com o nosso irmão Jonas, que é um dos irmãos mais antigos aqui da nossa igreja. E ele vai compartilhar a sua vida e o seu testemunho e conselhos para nós viver mais perto de Deus. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigado. Fale como é o seu nome, como começou a sua vida. Vamos conversando. Vamos lá. Meu nome é Jonas, tenho 33 anos. Faz 12 anos que eu entrei na Nova Aliança. Desde os meus 21, se eu não me engano, eu entrei. Então, desde lá, tive muitas experiências com Deus, muitos desafios para chegar até aqui, né? E a gente sabe que a vida cristã, ela precisa de resiliência, de persistência, de coragem, né? Para se abdicar do mundo aí fora, né? E realmente tu precisa existir constância. Eu resumo minha vida cristã como a constância, né? Amém. Constância. Porque hoje muitos vêm fervorosos, chegam até Cristo, né? Tem o seu encontro Sim. com Deus e vem muito fervoroso, com muitas expectativas e muitas vezes não são preparados para as expectativas, né? São preparados para Os resultados. os resultados que acontecem. Sim. E isso a gente foi ensinado e foi colocado em prática na nossa vida de ter uma constância, de tu não se deixar abalar, não ter o ânimo dobre, como fala a palavra, né? Aham. E nos permanecer Firme. Não importa, eu cheguei muito, muitos hoje chegam assim, com euforia de ganhar vidas, de ganhar seus parentes, Sim. seus entes queridos, né? Assim somos nós no início, né? Isso, E essa euforia, se tu não souber dosar ela, tu Direcionar ela acaba também. se frustrando. É. E isso eu resumo a minha vida assim cristã com Tu soube. constância, permanecer. Show de bola. Tu falou uma palavra muito legal aí, firme, né? Aí eu lembrei de um ditado, né? Firme que nem palanque no banhado, né? Banhado. Estilo gaúcho. Mas outra, não era essa palavra que eu ia falar. Tu falou uma palavra muito importante que eu prestei atenção, foi resiliência, né? Então, baseado nisso, resiliência às vezes a gente aparenta fraco, mas está forte, né? Assim é a vida do cristão como um todo. E isso tem um nome, é resiliência. Você ficar resiliente nas provas, nas tentações. Então eu queria saber da tua trajetória desses 12 anos aqui na nossa igreja. E não só de igreja, né? 12 anos com Jesus Cristo, né? Que é o nosso maior pastor. O que fez você ficar mais resiliente? Não muitas vezes assim do lado de fora, né? Por exemplo, eu fiquei mais forte, algo assim, mas no teu secreto com Deus. O que mudou do início, lá, o Jonas dos 21, para o Jonas de agora, com 33 anos. Então, o que mudou? O que fez mais você ficar mais resiliente? Eu creio que foi a busca, a intimidade, o conhecimento da palavra, porque sem a palavra eu não conseguiria ver uma direção, né? Muitas vezes só o meu secreto não bastava. Sim. Né? Eu precisava entender, porque sempre eu fui assim, não bastava eu entender, sentir no meu coração, eu precisava entender o que eu estava vivendo, entendeu? Eu precisava entender da onde vinha o
o Espírito Santo falando no meu coração, né? Esse toque. Esse toque do Espírito Santo eu precisava entender, então eu buscava na palavra. Porque aí eu precisava de base, eu precisava de um embasamento para que isso fizesse sentido na minha vida. Sim. Né? Muitos hoje vão só pelo sentir do Espírito Santo, né? E não é nada errado, Sim. não é errado. Mas o meu ponto, o meu viver, eu buscava entender na palavra o que realmente... E Deus falava contigo? Falava. Falava de diversas formas. Sim, de diversas formas. Na palavra. Na palavra. Legal. Eu podia estar sentindo, eu sentia tudo, estava escrito na palavra. Sim. Mas eu precisava realmente entender se era realmente da palavra, vinha da palavra de Deus mesmo, ou se era só um pressentimento. Sim. Isso acho que todo cristão ele vive essa parte, essa metade do que tu comentou, esse não entender, né? Por exemplo, da onde vem essas coisas, da onde vem o sentir, o que eu faço com esse sentir? Às vezes a gente está numa segunda, numa terça em casa e quer sentir aquilo que sentiu talvez num culto tremendo, num culto fervoroso, né? E não sabe o que fazer com o sentimento, né? Com esse sentir de Deus. Então, o que é exatamente esse sentir de Deus? O que tu entende por isso? E o que fazer quando você está totalmente cheio de Deus, né? Cheio desses sentidos. Não simplesmente cheio de vontade de levar o evangelho, né? Mas cheio de sentidos. Todos os teus sentidos falam Deus, né? O ouvido, a boca, todos os sentidos. E o que fazer quando você está assim, né? Acredito que tu, conforme tu disse, você viveu esses sentidos, né? Deu para perceber que você estava tão cheio e depositou tudo isso na mensagem. Então, um conselho para essa geração. Eu creio que dos tributos da nossa geração hoje, da minha, né? É que eles são muito fáceis ser cheios de Deus, né? É muito fácil. E realmente a Bíblia fala, não fala que é fácil, mas fala os passos que a Bíblia dá de sermos cheios, que Paulo fala e tudo mais, é muito fácil. Então as pessoas acabam ficando cheias rápidas, mas não sabem o que fazer com esse cheio nos sentidos, né? Então o que a gente pode fazer, você aqui? Eu creio que toda que experiência que nós temos com Deus, nós temos que aproveitar essa experiência para aprender de Deus, né? Aprender o modo de agir dele, como ele age, né? Como ele age, porque por mais que nós nunca vamos entender a totalidade de Deus, sim, mas um pouco que nós aprendemos como o agir de Deus funciona em nossas vidas, mais fortalecido nós vamos estar na fé. Sim. Né? Porque nós vamos estar conhecendo o Deus que nós servimos, né? Hoje muitos vivem intimidade, mas vivem aquele arrepio, vivem aquele momento de choro, momento de intimidade, mas não procuram entender quem é Deus na vida delas. Exato. Né? Não procuram entender quem é esse Deus que está fazendo eu me arrepiar, quem que é esse Deus, por que esse Deus está fazendo isso comigo, né? Muitos hoje têm intimidade com Deus, mas resolvem não conhecer o agir de Deus na sua vida, não reconhecer o agir de Deus na sua vida, né? Deixa eu explicar melhor. Muitos choram, se arrepiam, sentem o poder de Deus. São cheios de emoções, né? Isso. Basicamente. Só que eles não procuram entender a forma de Deus agir. Sim. Qual é o plano, né? Isso. O propósito. Porque muitos hoje vivem esse momento, só que não entendem como Deus está agindo naquele momento. É muito mais gratificante, muito mais. Tu recebe muito mais como tu se entende o que Deus está fazendo naquele momento. Muito mais do que uma emoção, muito mais que um arrepio, muito mais que um choro. Né? Tu tem que entender o que Deus realmente está fazendo naquele lugar. Uma experiência
minha, né, no encontro, quando eu fui trabalhar, foi assim. Eu olhei para a pessoa e eu não olhei para a situação que estava vivendo, eu olhei para o que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa, entendendo o que Deus estava fazendo. Uma pessoa que não se abria para nada, não tinha desejo de louvar, não tinha desejo de buscar a Deus, vendo aquela pessoa se render naquele momento. Show de bola. Vendo o que Deus estava fazendo na vida dela, tamanha mudança. Então, hoje muitas pessoas elas não olham o que Deus está fazendo. A gente tem uma palavra hoje que ficou muito em fama no nosso meio cristão. Acho que resume tudo isso que tu conseguiu dizer para nós. Contemplar, a contemplação em Deus, né? É tu parar, entender quem Deus é e o porquê que Ele está fazendo isso, né? E isso é muito legal. Não sei se nós podemos, né, dividir por níveis, mas quando nós chegamos nessa situação de não simplesmente derramar as nossas lágrimas, mas contemplar o que Deus está fazendo, é gerado em nós, dentro de nós, aquele prazer que Davi fala em sua mensagem, quando ele parava, uma coisa eu busco, quando ele... Cara, eu ficava lendo em casa, eu ficava entendendo no contexto da história dele, com guerras, com muitas coisas, ele sendo a parte da frente ali, o líder supremo, riscando a sua vida. Então ele parava e deliciava na palavra, tinha prazer na palavra do Senhor. Tem um prazer, ainda dava conselhos, né? Então acho que o contemplar a ação de Deus, né, deve gerar em nós algo muito mais amplo, né? Existe uma recompensa em contemplar o Senhor, né? Vamos entrar nesse assunto agora, sobre maturidade espiritual. Algo que a gente confunde muito. As pessoas confundem maturidade com parar de tu amar o Senhor. Tu chega num ponto e não ama mais Deus. Aqui eu só vou nos cultos, tá tudo bem. Mas sobre maturidade, tu entender o ponto certo de fazer as loucuras por amor ao Senhor, entendeu? Tipo, eu vou pular e gritar agora. Não dentro de uma assembleia cheia de pessoas com tudo mais, entende? Eu tava lembrando que nós tava na sua casa, tava eu, tu, agora eu me lembrando, é engraçado, e o Elivelto, se eu não me engano. Eu tava lá em casa agora essa semana, tocando Deus da Minha Vida, do Thales, Roberto, não sei se tu vai lembrar, e o hino do Fernandinho. Eu tava tocando e me lembrando que um dia nós tava lá, nós tínhamos levado até a caixa do som da igreja, tava lá, eu acho. Nós botemos o som, nós começávamos a pular através daquele som, gritar, as crianças pular, e nós suamos bastante de tanto alegria que nós estávamos ali. Eu acho que eu tinha saído do encontro, nós pegamos fogo. Não sei se tu lembra desse... Foi lá quando vocês moravam ali perto da Sanga, da Sanguinha ali, foi nos fundos, e eu me lembrei hoje que eu tô tocando o Deus da Minha Vida lá. E era quente aquela peça lá, né, antes de fazer culto, né? Então, entrando nesse contexto de maturidade, a maturidade por si só não é um parar, né? É tu entender a hora que você vai fazer, né? Então, queria que tu comentasse algo assim, que nem, não sei se é Paulo ou Pedro que fala que nós estamos bebendo leite materno, né? Mas chega um momento que não é mais hora de beber o leite materno, né? Mas não é hora de parar de comer, né? Esse é o ponto ideal da mensagem, né? E muita gente para porque tem 10, 20, 30 anos de igreja, eu vou parar. Eu já sou experiente, já senti tudo do Senhor. Então, eu queria que tu comentasse sobre maturidade para nós. A gente nunca vai experimentar a totalidade de Deus, mas sobre essa questão de não parar, eu creio assim que quando a gente alcança uma maturidade espiritual, a gente se importa só o que Deus está pensando de nós. Quando nós começamos na vida cristã, nós ficamos pensando o que o outro vai pensar de mim. Uhum. É muito fácil. Sim.
vai estar na frente da pessoa, você vai se comportar. Mas quando tu atinge uma maturidade espiritual, realmente tu não vai pensar o que o outro vai pensar. Digamos que tu não vai estar nem aí pelo que o outro vai estar pensando. E teus Mas olhos tu estão, vai, né, no porque tu vai Senhor. olhar assim, o que Deus está pensando de mim. Não é o que os outros estão pensando de mim. Né? Então é esse ponto da maturidade. Tu olhar não para que as pessoas vão pensar de você, mas a prioridade, se eu for de agrado que Deus se agrade de mim, né, as outras pessoas automaticamente, Sim. por mais que não concordem ou não vivam a mesma ideia que você está vivendo, né, mas tu tem que pensar o que Deus está se agradando, se Deus está se agradando de tua posição. Né? Essa é a maturidade espiritual. Amém. Então, diferente de um talvez recém-convertido ao cristianismo, né? O pensamento dele, para alguém maduro na fé, é ele não pensar no próximo, no sentido de não pensar nas pessoas, no que vão pensar dele. Porque isso é raiz disso, é um orgulho, né? Tu passar bem pros outros, né? Tu ter uma vida assim cheia. Digamos, a primeira coisa é a pessoa mostrar que é cristã. Sou cristão. Né? Que nem tem uma parábola que Jesus fala sobre quando o homem achou um tesouro numa determinada terra. E esse tesouro, ele não conseguiria, não teria dinheiro para comprar isso. Né? Então ele deixou escondido ali até que ele tivesse dinheiro para comprar. Né? Então, assim somos nós. Nós precisamos realmente ter esse dinheiro, ter essa convicção, eu sou cristão, para depois mostrar para o mundo, entendeu? Eu preciso me desfazer de tudo, do meu eu, do meu orgulho, do meus pecados. Eu preciso abdicar tudo disso para eu comprar aquele tesouro. Né? Para que nem ele vendeu tudo que ele tinha para que pudesse comprar aquela terra. Né? Então nós precisamos entender isso. Né? Não é, eu preciso realmente no meu interior, é de dentro para fora. Né? Eu preciso entender que eu preciso vender tudo que eu tenho para conseguir aquele tesouro. Né? Eu preciso estar bem com Deus para mostrar para o mundo que eu sou cristão. Né? Ele primeiro escondeu o seu tesouro, né? Escondeu ali aquele tesouro, deixou ali, vendeu tudo que tinha para conquistar aquela terra que ele queria. Se arrumou primeiro, isso. Se consertou. E é essa a intenção de Deus naquela parábola. Né? Nós precisamos não mostrar para o mundo, mas mostrar para o Senhor. Para nós, começar de dentro para fora, mostrar para nós, nos abdicar de tudo para que nós possamos tomar posse daquele tesouro. Sim. Que é Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, tome muito cuidado. Muitas das vezes nós queremos mostrar o que na verdade nós não somos, né? Talvez uma imagem de super crente, algo assim. E às vezes Deus está procurando pessoas puras, né? Pessoas realmente verdadeiras, pessoas que de fato derramam suas lágrimas por Ele, e entendo que sem Ele nada somos, né? Ele é a pérola de grande valor, Ele é o tesouro. Amém. Então, sobre a sua trajetória assim de vida, teve algum momento que você se sentiu distante do Senhor? Às vezes a gente fala ali, a gente está distante e acha que Deus se distanciou, né? Mas na verdade é nós que distanciamos Ele. Ele não muda, né? Ele é imutável. Então, existe algum momento que você sentou, cara, eu já tive mais próximo, já tive mais perto,
Chegou um momento que a tua vida chegou nesse, ou ainda não? Sim, já teve sim. E Como foi? eu digo assim que é uma experiência e tu se sente vazio, como se nada fizesse sentido, Uhum. nada fizesse sentido na tua vida, porque uma vez que tu teve um encontro com Deus, tem uma experiência verdadeira com Deus, se tu se afasta de Deus, tudo lá fora parece que não se encaixa, nada faz sentido para você, entendeu? Então, quanto mais nos afastamos de Deus, menos sentido faz a nossa vida, menos sentido faz o propósito que Deus Sim, baseado tem. no que ele te mostrou no início. Isso, Isso, porque se a gente volta para o mundo, parece que tudo se encaixa porque nós somos mal e o mundo é mal. Então o pecado vai nos atrair, né? Mas no sentido do propósito dele, isso. parece Propósito que dele. tu não vai ter muito... Não faz mais sentido a tua vida, Uhum. porque tu não tem mais, já não está mais no propósito de Deus, já não está mais aquela euforia, aquele dedicar com Deus, estar em comunhão com Deus. Não faz sentido isso, né? Entendeu? Eu creio que E tu viveu isso. essa experiência já tive, Uhum. entendeu? Que nada faz sentido. Por mais que tu prospere, por mais que tu cresça aqui fora ou no mundo, né, carnal, Sim. mas no mundo espiritual parece que nada faz sentido. Então, todos nós temos um momento assim de querer, de fraqueza, de querer desistir, né? Mas tu tem como se posicionar, né? Uma coisa é tu ter esse desejo, outra coisa é fazer, né? Então, e esse desejo de nós querer só de tu colocar, que teu desejo de desistir de Deus, já é um sinal de tu recalcular tua rota, né? Olhar assim, não é esse caminho que eu tenho que tomar. E eu volto naquela situação de nós ser persistente, perseverante, né? Porque lutas todos nós vamos ter, desafios todos nós vamos ter, mas o que precisa é nós nos posicionar. Eu tive que me posicionar, colocar, não, é essa rota que está me levando, já está me afastando de Deus, já não está fazendo mais sentido para que eu fui criado, que foi para adorar o Senhor e servir a Ele, e né? Voltar. Tive que regular isso, e eu precisei ter muita força, muita resiliência para permanecer. Amém. Né? Buscar em oração, buscar na palavra, buscar direcionamento dos pastores. E amigos, né? Pastores, amigos, assim. Entendeu? Por mais, tudo o mundo vai forçar nós a se afastar de Deus. O mundo em si, porque o mundo jaz no maligno. Então, o mundo vai forçar nós a se afastar de Deus. O que eu preciso é me posicionar. Eu preciso ter uma posição. Que caminho tomar, né? Pode que o mundo me coloque pressão, mas ainda assim a decisão é minha. Sim. A decisão sempre vai ser minha. Foi isso que Deus fez, do livre-arbítrio, para cada um de nós. Amém. Entende? Então nós temos o poder de dizer: esse não é o caminho para mim, né? Deus nos dá a direção, mas ainda assim a decisão é nossa. Deus nos dá os conselhos, mas a decisão é nossa. O mundo nos dá as oferendas, as ofertas, mas a decisão é nossa. Sim. Tudo é baseado nas nossas decisões, né? Então, tudo que eu aconselho é nós
permanecer, perseverar, por mais que doa, por mais que machuque, mas ainda assim, Deus, Ele tem um propósito com nós. Sim. Ele tem um propósito, Ele traçou um projeto para a nossa vida, e se nós sairmos desse projeto, talvez não vai fazer sentido a sua vida, né? Cada um de nós não vai fazer sentido a vida afastada de Deus, entende? Amém. Então, irmãos aí que estão nos escutando aí, se você, que nem o Jonas falou aqui, pensou, tá tudo bem, você tá indo na igreja, nos cultos, tá vivendo uma vida aparentemente bem, mas no seu íntimo, você se afastou, você se deixou levar, esse é o conselho nosso para você: se posicione, volta ao Senhor. Não deixe que essas vozes ou essas coisas que vão te trazendo a cair mais, te pegue por inteiro. Volte ao Senhor, porque, como o Jonas disse, Deus tem um propósito para sua vida. Deus trabalha com propósito, e não é à toa que você está escutando isso, é Deus já te orientando. Então, volte aos caminhos, volte a ser a pessoa que você era quando era fervente em oração, em amor por Jesus. Amém? Falando agora, como você consegue... A gente vive nessa rotina da vida hoje muito sufocante, né? A gente tem muito serviço a fazer, a gente tem o ministério, a gente tem que focar no ministério, tem a nossa área espiritual, que abrange todo no trabalho e no ministério. O espiritual, ele norteia os dois, né? Então, como é que você consegue equilibrar o trabalho com a vida espiritual, com o ministério? Como é que você consegue dar o gás, né? Eu falo muito em dar o gás, porque lá no serviço é assim, mas se doar por inteiro nos três, como é que tu consegue fazer isso? Então, e ter tempo ainda para a família, nesse mundo que nós vivemos hoje. Eu já trago a mensagem de ter tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Mas tem tempo para o trabalho, tem que se entregar totalmente naquele momento. Sim. Dar o teu melhor. Tem o tempo para Deus, tem que dar o teu melhor. Então, o que realmente administrar não seria a palavra certa. Cada momento tem o seu momento. Sim. Não atrapalha um ou outro. Não tem nós temos 24 horas. Pela teoria não deveria atrapalhar, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que estão no trabalho, chegam em casa e o trabalho ainda está na cabeça, entendeu? Aí que dá esse... Ou focam 100% no ministério em si, esquece de focar um pouco na família, entendeu? Nesse sentido de como equilibrar a parte da mente, né? Isso eu, no começo, eu sofri bastante, porque daí eu dava muito mais importância para Deus, para o ministério, esquecia a minha família, e era o ministério principal que eu precisava. O primeiro ministério que Deus não dá, né? Isso. Então, eu tive que recalcular de novo a minha trajetória. Minha esposa me ajudou, né? Dizendo, você está esquecendo de nós, só está focando no ministério, né? E graças a Deus, Deus colocou ela na minha vida, né? Mas eu tive que realmente dividir os meus afazeres com a família, com o lazer, tudo, né? Foi difícil, mas é tudo questão de nós ter um hábito, né? Dedicar, ter o tempo. Esse tempo é para isso, esse tempo para aquilo, esse tempo para isso, para a família, para o lazer, para o trabalho, para o ministério, né? Tudo tinha que ter um tempo. Uhum. Mas nós precisamos
realmente é organizar a nossa agenda. Porque, não vai dar nesse horário de eu fazer meu devocional ou orar, né? Mas dá para mim fazer quando estou trabalhando, né? Sim, claro. Eu lembro e eu me pego às vezes, eu estou lá trabalhando e estou cantando louvores, adorando ao Senhor, e daí às vezes começa a correr uma lágrima assim no canto dos olhos de eu adorar o Senhor, e daí o pessoal olha assim, ele está cantando e tá chorando. Isso é meio louco. Mas isso nos ajuda a enfrentar o dia a dia, né? Claro. Por mais que seja corrido o nosso dia, nós precisamos fortalecer nosso momento com Sim. Deus, né? Para que o resto vá bem, eu preciso estar bem com Deus. E é importante nós, como homens de Deus, tudo que acontece de ruim, por mais indiretamente ou diretamente, tudo a culpa é nossa. Entende? Então, tudo que pode acontecer com a família ou nosso lar, nossa família, tudo cai sobre nós a responsabilidade, indiretamente ou diretamente. Então, cabe a nós fortalecer, nós, como sacerdote, como Sim. servidores da casa, para que a família vá bem. Se o servidor, o provedor, o cabeça da casa não está bem, o resto não vai estar bem. Sim. Indiretamente ou diretamente, né? Por mais que tu não tenha ação de fazer aquilo, mas ainda assim a responsabilidade é tua. Entende? Às vezes na situação de mover ali o momento e tudo mais. Não é aconteceu tal coisa que não vamos trazer, meu filho ficou doente, que não é nosso, não escapa de nós, mas cabe a nós interceder pela nossa família, interceder pelo nosso lar, indiretamente. Foi indiretamente, meu filho ficou doente, mas não foi por culpa minha, mas ainda assim cabia a mim a responsabilidade de zelar, cuidar espiritualmente. Quais são as circunstâncias, né, para ele ter ficado doente, né, onde foi, né? E às vezes os homens perguntam, mas por quê? Por que disso? Por que aquilo? Por que eu tenho que ser cobrado, né? Aí eu lembro que um dia eu estava lendo, algo dizia assim: nós fomos estruturados psicologicamente e fisicamente para um chamado sacerdotal dentro da nossa casa, né? Então você tem a área física mais desenvolvida para proteger a sua família. Antigamente para caça, para matar os animais, para trazer alimento, né? E a área psicológica, porque às vezes eu penso assim, eu dou alguns exemplos, meus amigos lá no quartel. Já pensou, se você não é estruturado psicologicamente, vem uma conta de luz, a sua esposa fica desesperada porque não tem dinheiro para pagar. Aí ela começa a chorar ou algo assim. Aí o seu filho já vê a sua esposa chorando, e você olha os dois chorando e você chora junto, e já era. Não, aí que tá o homem, né? O homem psicológico, não, vamos direcionar, vamos orar, vamos buscar, não deixe cair, essa base da família, né? De a esposa encontrar segurança no esposo, o filho encontrar segurança no pai. Então, por isso que o homem, ele é cobrado e a maioria das vezes ele é ocupado também, né? Por destruir, às vezes, famílias, né? Mas é que nem eu falo. E sinto sempre, quando acontece algo na minha família, não é algo... pode ser que não seja ligado diretamente a mim, entendeu? Mas ainda assim a responsabilidade era minha. Qualquer liderança, se tu for entrar ou fazer, seja dentro da igreja, então eu me cobro bastante, eu me sinto cobrado, né, por ser essa parte de não que seja ligado diretamente a mim, mas ainda assim a responsabilidade é minha, né?
E é isso que muitos hoje não veem isso. O culpado a culpa dele, ou é dela, ou do filho. Sim. Mas a responsabilidade sempre vai ser. Ou às vezes o filho ele escolhe um caminho errado quando ele cresce e vai escolhendo um caminho. E ele é de maior, ele tem as suas decisões, então ele que escolhe. Mas eu acredito que durante a criação, desde pequeno, as decisões que vão nortear a vida desse filho são as decisões que os pais tomaram com ele na infância, na adolescência, na juventude, né? Por exemplo, hoje eu tomo decisões em casa porque eu lembro do meu pai, que tomou em casa. Ele decidia ir e ia, entendeu? Ou algo assim, baseado nisso. Então, por isso que os pais, hoje em dia, eles têm que estar se impondo nas decisões, se colocando 100% focado na família, né? Eu acho que é isso, né? Amém. Até na liderança também. Na parte da liderança. Tu é líder no Calegaro? Sim. Na tua área, né? Tu pode ter situações exemplares, né, disso, né? Por ser líder. Então, seja liderança de igreja ou de empresa, algo assim. Mas sempre a responsabilidade, porque tu que é o responsável daquele lugar. Onde, se Deus te colocou ali, tu é responsável por cada ovelha, por cada pessoa, por cada pessoa que fica perto de ti, que te cerca. Então a responsabilidade é tua. Se tu não se sente cobrado, é sinal que algo de errado tá. Talvez não se importe tanto assim. Sim. Entende? Porque se tu se importasse, tu realmente puxaria essa responsabilidade para ti? Não, é para mim. Eu vou segurar as pontas porque é minha responsabilidade. E tem gente hoje, não só homens, mas também mulheres, jovens, que não conseguem segurar as pontas. Desistem muitas vezes, né, por não saber se autorresponsabilizar, né? Ter essa autorresponsabilidade. E o inimigo já utiliza a situação também para isso. E daí começa a colocar dificuldade, ou colocar dificuldade em outras pessoas, colocando, terceirizando a sua responsabilidade, em vez de tomar posse. Não, é minha, eu vou até o fim. Amém. E hoje o que mais falta é as pessoas se avaliar e se ver qual é a minha parcela de responsabilidade com aquelas pessoas que me cercam. Hoje pouco existe essas pessoas que se vê assim esse negócio de responsabilidade. Ser responsável. Alguém que me cerca, eu tenho que ver que aquela pessoa está ali do meu lado, ela precisa ver alguém diferente, ver alguém que seja diferente, como cristão, né? E hoje as pessoas não fazem isso. Eu sempre levo comigo algo que eu aprendi, qual que é a segunda pessoa que as pessoas lembram quando falam o seu nome? Por exemplo, Maria. Segunda pessoa vem Jesus, por ser mãe de Jesus, né? Então eu chego no meu trabalho, na igreja, quando falam Leanderson, qual que é a segunda coisa que vão lembrar? Vai ter Jesus nessa segunda coisa, né? Então é importante de ser responsável, acho que também pelo ambiente, né? Pelas pessoas, você tem que lembrar Jesus, né? Num outro episódio eu falei com o pastor sobre isso, sobre a gente ser sal e ser luz, né? Ser sal na terra não é tomar o lugar do prato, por exemplo, assim, quando você vai comer um churrasco, come bastante lá no Calegaro. Para quem não sabe, o Calegaro vende carne, né? E estoca carne, então deve comer bastante picanha. Mas quando você come a carne
e você sente um gosto muito bom. Você não fala assim pro cara lá, pro assador, mas que sal é esse? Que sal gostoso, né? Eu vou comprar esse sal. Não, você fala da carne, né? Então acredito que Jesus, quando falou sal, ele não falou para nós tomar o lugar dele, mas para apontar para ele, né? Apontar para a carne, apontar para Cristo, né? Então, acho que é isso, ser responsável, né? Amém, irmãos? Então, estamos aqui na nossa finaleira. Esse foi a nossa conversa com café aí com nosso irmão Jonas. Que cada palavra, cada exemplo que ele usou aqui, que cada fala venha tocar o seu coração. Se de alguma forma você lembrou de algo assim que você tenha que corrigir na sua vida, corrija, é o Espírito de Deus falando, tá? E fica atento aí aos nossos cultos. Temos culto aos domingos, aos sábados, então entre em contato aí nas redes para saber mais da nossa igreja e até a próxima, tá? Um beijão no coração e tchau. Obrigado, Jonas. Até mais, pessoal.